Bora falar de futebol? O Palmeiras achou o time. Mais do que o time, o Palmeiras achou o sistema e a forma de jogar para encontrar poderio ofensivo, para potencializar os reforços e fazer com que o time se torne uma equipe mais criativa do que era. E com isso, jogue melhor. Defensivamente, também bons sinais. Vou mergulhar em tudo isso aqui nesse vídeo para você. Aliás, antes de mergulhar em todos esses temas, claro que eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Quero chegar nos 100 mil logo por aqui, então se inscreve no canal, me dá essa moral, clica no sininho para ativar a notificação, todo dia 7 da manhã tem vídeo novo. Clica no like e clica no hype, que é bem importante para mostrar para o YouTube que o vídeo é legal e ajuda demais no trabalho. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo também, com algo a agregar, algo a discordar, algo a concordar, debata com a galera aqui embaixo que tem muita gente boa. Combinado? Bora pro tema do vídeo, olha só. Com esses dois jogos, Cuiabá e Atlético Paranaense, dá para dizer que o técnico Abel Ferreira encontrou o melhor Palmeiras possível com as peças à disposição. Interessante destacar que essa ideia de jogar com triângulos pelo lado do campo foi justamente o que potencializou o time e fez com que a equipe não fosse mais uma equipe, melhor dizendo, dependente do Estevão, uma equipe que precisava da criatividade, da jogada individual do Estevão, senão a coisa não andava. Precisava dos cruzamentos de todos os lugares do campo, senão não tinha construção para chegar na grande área. Não, o Palmeiras nos últimos dois jogos mostrou criatividade, mostrou variação, mostrou jogo pelos dois lados do campo, potencializou seus reforços, fez 5 contra o Cuiabá porque foi muito eficaz e fez 2 contra o Atlético, mas poderia ter feito muito mais, porque sai com 2-0 dentro da Liga Arena e com o goleiro adversário sendo o melhor em campo do Atlético Paranaense. Se você não assistiu ao jogo, te garanto, veja os melhores momentos depois desse vídeo. O Mikael foi o melhor em campo, jogando muita bola, sendo decisivo para o Atlético não ser goleado pelo Palmeiras. O Atlético não vive um bom momento? Não vive um bom momento, mas não é tão frágil quanto o Cuiabá. E o Palmeiras fez contra Cuiabá e Atlético aquilo que uma equipe superior pode fazer de melhor. Mostrar imposição, jogar melhor, sofrer pouco, colocar a bola na rede. Fez isso contra os dois. E claro, além de colocar a bola na rede, fazer do goleiro adversário melhor em campo da equipe rival. E aí é interessante como essa associação, a gente viu Felipe Anderson e Maurício funcionando muito bem pelo lado do campo, a gente viu o Estevão com o Rios passando novamente para tentar puxar a marcação, a gente viu o Caio Paulista se associando com o Felipe Anderson pela esquerda também, com o Maurício ocupando a vaga do Flaco Lopes, que às vezes abria e saía da área de maneira coordenada para construir, abria espaço na zaga adversária justamente para alguém atacar esse espaço. O Maurício, principalmente, saía do setor de intermediária do corredor central e ia buscar jogo pelo lado. Contra o Cuiabá, inclusive, o Flaco dá uma assistência para o Maurício fazer o gol justamente em papel invertido. Quando você olha para o confronto de hoje, o confronto atual do Palmeiras, né, o último, diante do Atlético Paranaense, o Flaco novamente sai da área para dar uma assistência para o Maurício colocar a bola na rede. E naquele momento tinha o Maurício na área, tinha o Felipe Anderson na área, tinha o Estevão na área, todo mundo chegando e pisando, com o Flaco dentro da área, conseguindo dar o passe de direita, que é muito raro, para fazer um dos gols. Então, é um time que começa a mostrar diferentes variações, jogando pelos dois lados do campo, sem necessariamente ficar colocando a bola na área com cruzamentos de qualquer lugar. Isso fica evidente quando a gente olha os dois últimos confrontos. O Palmeiras faz 5-0 no Cuiabá com 21 cruzamentos apenas. O Palmeiras faz 2-0 no Atlético Paranaense, poderia ter feito mais, com 10 cruzamentos. Quando a gente olha para os outros confrontos, com equipes mais complicadas, é bem verdade, e aí a gente vai ter que encontrar outros adversários pela frente, o jogo para observar, né? Diante do Botafogo, diante do Fortaleza, que virão mais para frente, para entender se o Palmeiras, de fato, contra adversários do nível de quem está disputando o título, vai repetir esse tipo de construção. Mas, contra o Botafogo, por exemplo, no Allianz Parque foram 38 cruzamentos jogando de maneira impositiva. Contra o São Paulo no Allianz Parque, 24 jogando de maneira impositiva. Contra o Flamengo no Allianz Parque, 49. Quer dizer, a construção se limitava muito aos cruzamentos. Isso não está acontecendo nos últimos dois jogos, com a mudança de peças e de esquema. E aí vem um ponto muito interessante também em relação a essa construção melhorando, fugindo da ideia de cruzamentos com muita frequência e, com isso, o time diminuindo inclusive a média de finalizações que tem que dar para colocar a bola na rede. Quem me acompanha sabe que eu gosto de pesquisar esses dados, de pesquisar
como um time se comporta quando ele é campeão, e um dos pontos interessantes a se destacar é esse. Os times campeões, colocando os últimos 5 campeões, os últimos 4, melhor dizendo, em média, eles demandam 9 finalizações para colocar uma bola na rede. Estamos falando do Palmeiras bicampeão, estamos falando do Atlético, estamos falando do Flamengo em 2020. Em média, 9. Teve time com 8 e pouco, teve time com 10, teve time com 9, em média 9. O Palmeiras vinha antes do jogo contra o Cuiabá, precisando de mais de 13 finalizações, entre 13 e 14, era 13,5, para colocar uma bola na rede. Finalizava muito, tinha volume, mas em muitas ocasiões nem fazia o goleiro adversário ser o melhor em campo. Não só isso, como também em muitas ocasiões as finalizações nem eram tão perigosas. E de fato, isso fazia com que o Palmeiras fosse o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, e ainda é, porém, não era o time, por exemplo, com o melhor ataque nem de longe. Por mais que finalizasse, não colocava tantas bolas na rede. E quando a gente olha para os jogos contra Cuiabá e Atlético Paranaense, contra o Cuiabá, 24 finalizações, 5 gols marcados. Quando a gente olha para o Atlético Paranaense, 19 finalizações, 2 gols marcados, com o Mikael sendo o melhor jogador da partida. Quer dizer, a gente percebe o número se equilibrando. O Palmeiras precisou 24 para 5, é um número muito absurdo, mas 19 para 2 já é um número de campeão brasileiro, de ataque campeão brasileiro. A gente está falando de 9 finalizações para cada gol, baixando justamente essa média e colocando numa média de um ataque forte, de um ataque poderoso. Esse é o ponto de ter uma construção melhor, para finalizar melhor e para fazer mais gols. Ser mais impositivo com eficácia. Quando a gente olha justamente para isso, a gente começa a ver uma evolução clara no Palmeiras. Fragoso, são só 2 jogos. São só 2 jogos, mas é a amostragem que a gente tem de 2 jogos em que o Palmeiras se comportou de maneira muito melhor do que nos outros confrontos. Muito mais criativo. Maurício e Felipe Anderson pelo lado esquerdo, repito, os 2 jogadores são jogadores habituados a atuar pelo lado direito. Maurício e Felipe Anderson pelo lado esquerdo fazem associações brilhantes. O Felipe Anderson deu assistência de finalização hoje, assim como o Maurício deu assistência de finalização para o Felipe Anderson também. As jogadas estão saindo entre eles. O Caio Paulista, nesse rolo, também apareceu para finalizar algumas vezes. Dentro da grande área. Jogada construída, pé em pé. Algo que não acontecia há algum tempo mesmo. Enquanto o Abel tentava encontrar um modelo diferente, um sistema diferente, uma escalação diferente, principalmente nos momentos em que ele perdeu o Estevão, e aquilo acabou escancarando que o Palmeiras teve muita dificuldade para se encontrar, assim como em 2023, quando perde o Dudu, o Palmeiras teve muita dificuldade para encontrar o melhor sistema. Agora o Estevão volta ao time, não de agora, né, mas já vem voltando, e o Palmeiras não está tendo apenas jogadas individuais com Estevão e cruzamentos. Maurício e Felipe pela esquerda foi um baita achado, e que deve ser mantido, como eu disse em outros vídeos. O Flaco, inclusive, se movimentando para fazer com que o Maurício apareça em muitas ocasiões na posição dele, também tem potencializado o time, não sendo aquele centroavante que fica mais parado na área como referência. Então, é fato, é estatístico, é visual, para quem assiste ao jogo, que o Palmeiras melhorou ofensivamente. Que o Palmeiras é outro time ofensivamente do que nos últimos jogos. E, além de melhorar o seu desempenho ofensivo, o Palmeiras também saiu de novo sem ser vazado. Contra o Cuiabá 5-0, contra o Atlético 2-0, e é bom lembrar que antes desses 2 jogos, o Palmeiras nos últimos 10 havia saído sem ser vazado em 2, separadamente. Já são 2 seguidos sem ser vazado. Cuiabá e Atlético não são grandes referências ofensivas nesse momento? Pode-se dizer que sim, mas ainda assim o Palmeiras levava e sofria gols de equipes que não eram grandes referências ofensivas. Exemplo é o Juventude. Sofreu o gol do Juventude. Exemplo é o Atlético Goianiense. Sofreu o gol do Atlético Goianiense. Então, essa é uma melhora a se destacar. Claro, isso significa que o Palmeiras está muito sólido defensivamente? Não, mas houve uma melhora. Houve uma melhora. O Palmeiras melhorou, e mesmo sem o Vitor Reis, que hoje é o zagueiro titular do Palmeiras, ao lado do Murilo ou do Gustavo Gomes. Um dos 2. Há quem confie mais no Murilo, há quem confie mais no Gustavo Gomes, mas o Vitor Reis é o zagueiro mais seguro. E que tem tudo para oscilar, tá? É jovem, tem 18 anos, pode oscilar. Mas ele não esteve em campo e o Palmeiras sofreu pouco. Houve uma bola na área que o Gustavo Gomes não conseguiu ganhar e veio a cabeçada na trave. E finalizações de média distância com Canóbio, numa patada que ele dá numa roubada do Marcos Rocha, e aí a gente tem que falar desse lado direito do campo,
É fato que do lado direito do campo, o Marcos Rocha é um jogador que está tendo dificuldade. E dificuldade não só na marcação, mas dificuldade também na saída de bola. Marcos Rocha perdeu uma bola para o Canóbio, que eu citei agora, realmente muito perigosa. O Canóbio poderia ter marcado o gol. Marcos Rocha viu algumas jogadas pelas suas costas ali acontecer e não conseguiu fechar o espaço. O próprio Marcos Rocha sabe que o ano dele está abaixo. E eu sempre gosto de dizer isso. É um jogador histórico para o Palmeiras. É um jogador que conquistou muitas taças, foi liderança. Nesse momento faz um ano ruim. Tem um momento de fim de ciclo, pela idade avançada que tem, pela performance bem mais abaixo que tem tido ao longo de toda a temporada. Embora seja técnico, dá passes maravilhosos, é um jogador que realmente não tem poucas assistências no ano, à toa. É um jogador que tem muitas assistências no ano, mas é um jogador que pouco frequenta a parte da frente, por conta até da idade avançada, é um jogador que faz muito mais o terceiro zagueiro do que propriamente avança, e, defensivamente, não tem dado conta do recado, na minha opinião. Não sei a sua, você pode comentar aí embaixo. O Giai precisa aparecer um pouco mais ali. Hoje o Marcos Rocha poderia ter complicado um pouco mais o jogo até individualmente. Então, é a análise que eu coloco aqui em relação a essa peça individual que destoou um pouco do time que vem ganhando corpo. O próprio Caio Paulista, que vinha num ano muito ruim também, embalou muito bem. Hoje é uma peça muito importante dentro do sistema que o Abel Ferreira montou, principalmente pelo seu poder ofensivo também. Agora, é inegável que o Everton vive uma fase muito boa também. É preciso destacar esse ponto. A fase do Everton é fenomenal. Ele viveu um começo de ano muito ruim. É fato, um começo de ano muito difícil. Ele mesmo sabe que não soube lidar com o começo da temporada e com algumas falhas em sequência. Mas depois daquele Campeonato Paulista ele foi crescendo e o segundo semestre também é espetacular do Everton. Até por isso não é uma defesa tão sólida assim, mas que na minha concepção vem dando menos chances nos últimos 2 jogos. Repito, não são adversários absolutamente criativos, mas têm suas peças de valor. O Isidro Pita é um jogador perigoso no Cuiabá, e quando a gente olha para o Atlético Paranaense, a gente olha para um Canóbio, que é muito perigoso, um Gonzalo Mastriani, o Diório tem entrado aos poucos, não é um jogador que tem tanta confiança assim, mas o Mastriani sim, e quando a gente olha para o que a defesa do Palmeiras fez dentro da Liga Arena, não houve muitas oportunidades para o Atlético Paranaense colocar a bola na rede. Em relação a peças que entraram, Veiga é um jogador brilhante, mas que vive um momento ruim, vive um ano com muito mais baixos do que altos. E com o encaixe do time, ele se torna uma peça importante para entrar ao longo dos jogos. Um cara cascudo, um cara experiente, um cara com muita qualidade, mas que hoje tem que ficar no banco, pelo encaixe dessa reta final que o Palmeiras vai ter pela frente. Assim como o Rony, que tem um segundo semestre bem interessante, perdeu um gol, mas é fato que é um jogador que pode botar fogo num jogo, que pode acelerar o ataque em algum momento, que pode pressionar a defesa, mas o Flaco, nesse momento, precisa ser desenvolvido e é o titular. Repito, Palmeiras, na minha concepção, achou as peças que tem que formar um time titular nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, esse é o time que tem que seguir para o Palmeiras continuar galgando em busca do título brasileiro. Porque nesse momento, o Palmeiras, depois de sair das Copas, encara basicamente o líder a 3 pontos de distância. E o Fortaleza, que tem um jogo a menos, pode até abrir 4, mas não se sabe se isso vai acontecer. E mesmo que abra 4, ainda tem bastante campeonato pela frente. Com um time, com semanas para treinar, com semanas para recuperar a parte física, gerar variações de jogo e com essa curta distância para a liderança, sem campeonatos à parte à disposição, na minha concepção é fato. A briga pelo título brasileiro é uma realidade do Palmeiras. Poderia ser algo que muita gente duvidava lá atrás, depois das eliminações, por conta da dificuldade que o time teve de ser criativo, cai fora em 2 competições, o psicológico pode se abalar, é muito natural, mas esse Palmeiras soube aproveitar essas 2 rodadas e o tempo que teve para colocar, digamos assim, a casa em ordem, para voltar nessas últimas 2 rodadas, melhor dizendo, a encostar nas lideranças. Quando cai nas Copas, o Palmeiras tinha 5 de distância para o líder, poderia ser 7, porque Fortaleza tinha um jogo a menos, estava 4 de distância. Nesse momento, 3 para o líder e pode ser 4 para o Fortaleza. Cortou distância nas últimas 2 rodadas,
achou o time, começa a encaixar variações e tem semanas livres para treinar e recuperar a parte física dos atletas. Está na briga pelo título brasileiro, sem dúvida alguma, principalmente pela performance que tem subido muito de rendimento. Afinal, Botafogo tem tudo para brigar pelo título até o fim, mesmo com Libertadores, tem margem para elenco. O Fortaleza, vamos ver até onde vai. O Flamengo, recuperando os atletas e com as contratações que tem, tende a conseguir bons resultados também nessa sequência, a buscar uma recuperação, apesar de ter perdido para o Corinthians e, inegavelmente, viver um drama em relação ao departamento médico, mas tem margem também. Essa reta final de Brasileiro tem tudo para ser muito emocionante para todo mundo. Vamos ver quem vai levar a taça. O ponto é, o Palmeiras achou o time, o Palmeiras encontrou as peças e como potencializar seus reforços e, diferentemente dos seus outros concorrentes, não tem outras competições para dividir a atenção. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, respondendo o que você bem entender, trazendo a sua análise, fica super à vontade, espalhe o vídeo para todo mundo. Clica no botão inscrever-se aqui se você não é um inscrito, bora chegar para 100 mil logo. Clica no botão da notificação do sininho para você receber todo dia vídeo às 7 da manhã. Vamos ver se nessa data FIFA a gente consegue fazer também todo dia às 7 da manhã por conta desse período sem jogos, né? Mas vamos ver se a gente acha assuntos legais sempre para você se sentir bem informado. Clica no like, clica no hype, espalha o vídeo para todo mundo, comenta, inscreva-se, ativa o sininho e bora falar de futebol.